Como terminará o confronto épico entre lontras e um crocodilo? Por que você não deve irritar uma sucuri gigante? E que besta o povo da Índia deveria mais temer? Assista a esse episódio para descobrir as respostas a essas perguntas e muito mais. Nesse vídeo vou mostrar os ataques de animais mais loucos e incomuns na selva que vão te dar arrepios. Vale a pena conferir. Vamos nessa! Sucuri. A sucuri gigante é a rainha das cobras e da selva sul-americana. Essas cobras enormes são capazes de lidar com quase qualquer pessoa, embora não sejam venenosas. Isso acontece por sua incrível força. A sucuri pode apertar o animal até ele não aguentar mais. Então a cobra certamente comerá uma presa fácil. Parece que esses fatos são suficientes para não mexer com a sucuri, mas nem todos concordam com isso. Por exemplo, nessa filmagem, vemos um homem que é corajoso o suficiente para amarrar uma sucuri ao redor de seu braço. Em algum momento, a cobra gorda consegue se libertar. Ela se desenrola e dá uma estocada violenta em direção ao homem, mordendo seu rosto. Claro, depois disso ele imediatamente deixa o réptil ir, e ela rasteja por conta própria. Felizmente, a mordida, embora dolorosa, não foi muito grave. Basta limpar um pouco a ferida. É uma coisa boa que sucuris não sejam venenosos. Imagine como as coisas seriam ruins se essas gigantes tivessem toxinas mortais em sua saliva. Vingança! As lontras são habitantes incríveis da selva. Incríveis por quê? Porque elas são muito subestimadas. Muitas pessoas pensam que as lontras são criaturas completamente inofensivas, mas às vezes elas podem lutar até mesmo contra os predadores mais violentos. Isso é exatamente o que aconteceu há alguns anos na selva sul-americana. Um crocodilo resolveu atacar um dos membros de uma grande família de lontras, mas elas não gostaram. Então decidiram mostrar o que podiam fazer. A filmagem mostra as lontras nadando juntas em direção ao crocodilo para se vingar dele. Existem 10 delas ao todo. Elas o cercam e começam a provocá-lo, agarrando sua cauda. Agora elas estão aquecidas e prontas para lutar. Gritando, elas atacam o crocodilo mergulhando para fora d'água e pulando em cima dele. O réptil tenta lutar contra elas, agitando o rabo e abrindo a boca assustadoramente. Mas elas o cercam e mordem por todos os lados. Em seguida, o crocodilo faz uma última tentativa de fuga. Tenta se esconder nos arbustos e matagais. Mas é muito tarde. As lontras não o deixam ir muito longe. Elas o aguardam e atacam uma última vez. Agora o agressor está derrotado. A lontra o segura pelo pescoço, mas ele não se move mais. Mais alguns membros da família nadam mais perto. A essa altura, o crocodilo já está deitado na água com a barriga para cima. A vingança aconteceu, mas infelizmente também houve baixas do lado das lontras. 2 indivíduos morreram por conta das patadas e dentadas do réptil. Formiga. Via de regra, os próprios animais atacarão as pessoas que os provocarem ou entrarem em seus territórios. Claro, poucas pessoas gostariam de ser atacadas por um animal perigoso por nada. No entanto, existem algumas pessoas que não se importam de se machucar voluntariamente. Uma delas é Coyote Peterson. Esse especialista em vida selvagem e apresentador americano é um homem extremamente corajoso. Tão corajoso que há alguns anos ele se aventurou em um experimento assustador. Coyote foi para a selva para ser picado por uma formiga cabo verde. Se você não sabe, essa formiga pica mais forte do que todos os outros insetos. Seu ferrão é cerca de 2 a 2,5 vezes mais poderoso do que o de uma abelha ou uma vespa. Por algum motivo, ele queria saber exatamente como seria a sensação. Ele colocou a formiga em seu braço e provocou o inseto de todas as formas até que finalmente foi picado. Após o ataque, ele literalmente caiu no chão e sofreu uma dor terrível. Eu não fico surpreso, já que a picada de uma formiga cabo verde é comparada a um tiro de arma de fogo. O que ninguém faria para ter um vídeo espetacular. Quando você está na selva, não precisa procurar as formigas ou sucuris mais perigosas para testar. Muitos animais da selva atacam pessoas quando elas menos esperam. Fique ligado para ver uma fera extremamente perigosa, saída diretamente da selva indiana, bem como outras batalhas e ataques de animais incríveis na selva de todo o mundo. Vamos nessa. Da selva. Os tigres de Bengala são alguns dos animais mais perigosos da Índia. E não é sem razão, eles são chamados de reis da selva aqui. No habitat desses predadores é preciso ficar focado o tempo todo, pois o felino pode pular a qualquer momento. Essa foi a experiência de 2 indianos desse vídeo. O encontro assustador aconteceu no distrito de Wayanad, localizado no estado de Kerala, no sudoeste da Índia.
A filmagem mostra os indianos andando de motocicleta em uma estrada na selva. Era para ser um bom passeio, mas de repente um tigre de bengala apareceu a uma distância. Em segundos ele atinge a estrada muito mal intencionado. O tigre dá uma corrida, tentando atacar os indianos, mas por sorte não consegue. O predador listrado calculou mal sua velocidade e errou a motocicleta e as pessoas. Ainda bem que o animal não tentou atacá-los novamente. Então o piloto da moto e seu passageiro escaparam, com nada pior do que um susto. Sem ruído. Enquanto os indianos precisam lidar com os temíveis tigres de bengala, do outro lado do mundo, na América do Sul, os locais evitam dar de cara com a onça pintada, outro felino grande e temível. Mas as onças são temidas não apenas pelos humanos, mas também por animais que esses predadores caçam. Esses animais incluem até monstros como crocodilos. Essa filmagem foi feita no Brasil. A ação se desenrola perto de um rio adjacente à selva. O cinegrafista teve a sorte de filmar a caça à onça o mais próximo possível. Vemos o predador se aproximando furtivamente do crocodilo. A onça nadou silenciosamente até o réptil, que nem ouviu. Deu uma estocada e neutralizou instantaneamente a criatura dentuça. A caça exemplar da onça não deu chance para o crocodilo escapar. O réptil quase não teve tempo de reagir ao ataque. Convencida de que sua presa não conseguiria escapar de suas garras, a onça nadou de volta à margem do rio com o crocodilo na boca. Imagine o quão poderosas são as mandíbulas de uma onça, já que esse grande felino não é só capaz de neutralizar o crocodilo, mas também capaz de arrastá-lo até a costa apenas com seus dentes. Cobra versus crocodilo. Os crocodilos sul-americanos não devem ter medo apenas de onças com dentes, mas também de cobras gigantes. Claro que a principal oponente dos crocodilos entre as cobras é a sucuri, que não é só capaz de morder pessoas que tentam envolvê-las em seus braços, mas também combate crocodilos poderosos. Em 2019, o patrulheiro americano e fotógrafo da vida selvagem Kevin Dooley registrou na câmera a batalha mortal entre uma sucuri gigante e um jacaré de 2 metros de comprimento. O homem capturou as imagens impressionantes nos pântanos da Reserva do Patrimônio Natural do Pantanal, no Brasil. Enquanto navegava, ele viu uma cobra enorme atacando um pequeno crocodilo a poucos metros de distância. Segundo ele, a sucuri se enrolou no réptil e quebrou seus membros. O crocodilo tentou revidar e mordeu seu pescoço, mas ela rapidamente desapareceu na água. A luta durou cerca de 8 minutos. Como resultado, o jacaré morreu. Em todo caso, lutou com dignidade. Réptil versus macaco. As sucuris são certamente criaturas muito poderosas, mas não subestime outras cobras grandes. Por exemplo, as pitons. Aliás, elas são consideradas as maiores cobras do planeta em comprimento. Muitos indivíduos crescem até 6 ou 7 metros, ultrapassando as próprias sucuris. Como as sucuris, as pitons destroem suas vítimas à força, envolvem-se nelas e prendem sua presa em um anel até que pare de respirar. Essa aqui decidiu lidar com esse macaco dessa forma. Devo dizer que foi culpa do próprio primata por ter entrado na luta. Foi o primeiro a morder o réptil, provocando assim a gigante. A cobra partiu para o ataque e começou a sufocar o macaquinho. Felizmente havia pessoas perto do local de batalha. Eles ouviram os gritos do macaco e correram para ajudá-lo. As crianças conseguiram quebrar o abraço mortal da piton e libertar o macaco. Dessa vez o primata teve sorte. Mas há alguma garantia de que a cobra esquecerá esse macaco e não o atacará novamente? E por último, não exatamente o vídeo usual. Não inclui animais atacando outros animais ou pessoas. Não há ataque a nenhuma criatura viva. Mas isso não torna o vídeo menos interessante. Olhando para essa filmagem, você pode entender completamente o poder das piranhas sanguinárias. Para testar o que elas podem fazer, esse cara colocou um pedaço de carne fresca no rio. As piranhas não demoraram muito. Elas imediatamente atacaram a carne em massa e começaram a roê-la agressivamente. O número de mordidas por segundo é impressionante. Você nem consegue contá-las. As piranhas atacam e devoram agressivamente a carne. A peça literalmente derrete diante de nossos olhos. Não é de se admirar que esses peixes dentuços sejam tão temidos por muitas pessoas, mas na verdade as habilidades e características das piranhas são um pouco exageradas. As piranhas atacam facilmente a carne fresca ou suas presas, mas esses peixes não atacam os humanos sem razão. Elas atacam apenas quando se sentem ameaçadas ou a sua prole. Do contrário, as piranhas não se importam com as pessoas, e ainda assim não é necessário entrar no rio Amazonas, porque se as piranhas resolverem atacar, será muito desagradável. Isso é tudo, pessoal. Espero que tenha gostado do episódio. O que mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.